E aí, beleza? Aqui é o Lucas e nesse vídeo vamos falar sobre Os Incríveis 2. Os Incríveis 2, vamos falar sobre curiosidades, o enredo e a mensagem que esse filme passa. Então, vamos lá. Os Incríveis 2 é um filme da Pixar, lançado no dia 28 de junho de 2018, com direção e roteiro de Brad Bird, do gênero super-heróis e com uma história familiar. E hoje vamos fazer diferente, em vez de ir direto para os spoilers e falar um monte de coisa, spoiler tudo, vamos para algumas curiosidades antes, beleza? Com quase 2 horas de filme, de duração de filme, né? Esse é o maior filme de animação digital já produzido na história. O intervalo de 14 anos de espera é o maior da Disney e Pixar, ou seja, a gente esperou 14 anos para uma sequência de Os Incríveis, e dentro da empresa Disney e da empresa Pixar, esse é o recorde. Ricardo, que é claro uma referência muito óbvia aos Homens de Preto, um dos locais assaltados pelo escavador é o Munisingberg Credit Union, ou MCU. Então, para quem já entende referência, meia palavra já basta. Só bastou falar os negócios aí, você já entendeu. Mas para quem não entendeu, é o MCU, entendeu? E também tem uma reflexão que eu acabei tendo depois que eu assisti o filme e parei para escrever esse roteiro e pensar em coisas para colocar aqui no vídeo, que foi o seguinte: todo filme de super-herói parece que ele anda de mãos dadas com a distopia. Você já prestou atenção nisso? Por exemplo, se a gente tirar a situação do Senhor Incrível querer fazer tudo na legalidade e tudo na base do que é certo e dentro da lei, a gente sobra com um super revoltado. E se ele arrasta a família dele, não necessariamente só a mulher dele, mas os filhos dele e tudo mais, a gente cria uma situação distópica, porque a gente tem os supers que estão quebrando o pau, literalmente, para colocar eles mesmos na legalidade. Então, assim, a situação dos filmes de super-heróis, eles sempre andam de mão dada com a distopia, de uma maneira ou de outra. Porque, assim, a maioria dos super-heróis são de maneira utópica, né? Eles são sempre tratados, quase sempre tratados de maneira utópica. E aí, qual que seria o outro lado dessa situação? Você colocar eles em situações distópicas, onde eles apreciam mais a si mesmos e endeusam mais a si mesmos. De forma resumida, vamos colocar aqui The Boys. Isso seria o filme dos Incríveis se ele andasse de mão dada com a distopia. Não se preocupa, a gente ainda vai voltar com mais curiosidades. E agora segue pro roteiro. E a história é a seguinte: o filme começa na parte onde terminou o primeiro, e ele parte dali e a gente vê o ataque do escavador. E nesse momento tem ali a situação de o Toninho também tá naquela situação. E aí a gente vê que no começo ali tem ele conversando com o Roberto. Ele é bem uma referência aos Homens de Preto, que aí tem a situação ali dele apagar as memórias do Toninho e tudo mais. E por que ele teve que ter as memórias apagadas? Porque ele viu que a Violeta era uma super. Durante o ataque do escavador, temos uma sequência de cenas ali onde a gente vê os supers tentando parar aquela escavadeira e fazendo uma destruição em toda a cidade. Eles conseguem salvar boa parte da cidade, mas sem deixar aquele rastro de destruição. Eles acabam deixando destruir muita coisa e o governo se enfurece com isso. E então eles sofrem as consequências, que aí o governo decide, por fim, proibir eles. Mas tem uma empresa, a DevTech, que ela quer reverter essa situação. O que eles vão fazer? Eles vão fazer uma campanha com os supers, e eles até reúnem o Gelado, a Mulher Elástica e o Senhor Incrível para comporem essa campanha. Porém, de primeira mão, é escolhida a Mulher Elástica. E a empresa ela é liderada por um casal de irmãos, sendo ele Winston Devor, o cara que vende as ideias, é o cara publicitário, marqueteiro e tudo mais, e consegue vender a empresa, e a Evelyn, que é a criativa, a cabeça que monta as coisas e cria as tecnologias por trás daquilo que é vendido pelo Winston. Então, em um primeiro momento, a primeira missão da Mulher Elástica é parar um trem desgovernado. E aí a gente pode juntar com mais uma curiosidade. E essa também é a primeira missão lá do Senhor Incrível. Então a gente pode fazer um comparativo e ver quem saiu melhor. Depois, a Mulher Elástica ela é convidada para uma entrevista ali na televisão.
E ali mesmo ela descobre que vai haverá um atentado contra uma embaixadora. E ela até consegue manter a embaixadora a salvo, mas ela acaba saindo dessa missão sem nenhuma pista do hipnotizador, que é o super vilão principal desse filme. Então é preparada uma armadilha para capturar esse super vilão. Mulher Elástica e a Evelyn se juntam, formam um plano e colocam em ação. A Mulher Elástica consegue encontrar o hipnotizador, eles têm uma briga corpo a corpo e ele até é capturado, mas não chega nem perto de ser o fim do filme. Porque dois fatores. Primeiro, que foi uma situação bem estranha, diga-se de passagem, e tem a mensagem desse vilão, que é pare de ser escravo das telas, que é uma mensagem bastante interessante, e ela é um pouco contraditória. Afinal, você precisa de uma tela para aproveitar esse filme. Então eu achei um pouquinho corajoso deles colocarem um vilão com essa temática para trabalhar nesse filme. Mas eu não acho muito corajoso assim, porque eu já vi esse tema ser trabalhado e debatido antes. Então, querendo ou não, pode parecer um pouco chovendo molhado. Mas não é um tema muito recorrente, até porque eles precisam dessas telas para que eles ganhem o deles, entendeu? Então, assim, é um pouco corajoso, mas não muito inovador, podemos dizer assim, porque já foi trabalhado e tal. Mas nada que tire o mérito do filme. O filme continua espetacular, principalmente a forma como ele passa essa mensagem. Não muito tempo depois, e ainda dentro da investigação, a Mulher Elástica ela é capturada pela Evelyn, que é o verdadeiro hipnotizador. Mas isso tudo é apenas no arco principal. Temos os arcos secundários também. O arco do Beto, para se tornar um par melhor. O arco da Violeta, que está se tornando uma adolescente e que tem interesse romântico no... Como é que é o nome do rapaz mesmo? Eu esqueci, cara. Deixa eu olhar aqui, pera aí. No Toninho. E um arco super fofo dedicado somente ao Zezé, que é muito legal e muito interessante, que é um momento de descoberta ali dele, entendeu? Quando chegamos perto ali do terceiro ato, há muitas situações complicadas para as crianças resolverem, porque a Mulher Elástica é capturada, o Beto é capturado, o Senhor Incrível, né, é capturado, e, pasmem, as crianças sobram com as situações complicadas, porque até o Gelado é pego pelo hipnotizador. E agora umas últimas considerações que eu quero colocar aqui dos personagens é que a Evelyn tem uma cena ridícula onde ela conta os planos dela e tudo mais, a motivação, que eu achei bem clichêzona, entendeu? Uma situação bem, meu Deus do céu, lá vai o vilão contar o planinho dele, falar porquê e tal, não sei o que. Achei ridículo. Mas essa cena ela expõe que a Evelyn ela tem um ressentimento de que os pais dela morreram porque confiaram nos heróis. Então, os heróis não são dignos de confiança, por isso ela é uma órfã e ela é zoada desse jeito. Então, assim, dá para entender, mas não justificar completamente as ações dela. Já a Helena, por sua vez, ela tá vivendo praticamente uma vida de solteira, né? Porque ela não tem que equilibrar as responsabilidades de ser mãe com a vida de ser super, entendeu? Então ela tava ali numa situação de tipo, o Beto está cuidando de tudo, então eu posso me dedicar aqui, mas entendeu? Ela não tava precisando tipo se desdobrar em duas situações. O que o filme evidencia, mas eu não sei para onde que realmente ele queria que a gente olhasse, entendeu? Se era para tipo olhar junto com a Mulher Elástica, ou se era pra gente olhar de um outro ângulo essa situação. O Senhor Incrível, que quase teve um colapso até aceitar que ele não seria um pai perfeito, e aí ele pede desculpa pra Violeta, entrega o Zezé pra... Como é que é o nome da senhorita? Aquela mulher que não gosta de capas. O Senhor Incrível leva o Zezé pra Edna cuidar um pouco dele, e aí ele volta pra casa, pede perdão pra Violeta, e aí ele tem um tempo para descansar. E por último, tem o Incrimóvel, que é uma arma de Chekhov muito clara. E aí tem a situação que a equipe inteira se junta, Senhor Gelado, Mulher Elástica, o Senhor Incrível e os filhos deles, a Violeta, o Flecha e o Zezé. E aí estão todos eles juntos e eles têm que parar o ataque terrorista que a Evelyn está articulando. Eu sei, passei muito por cima do filme, é muita coisa que tem para falar ainda,
Mas para deixar um pouquinho mais completo esse vídeo, ele não vai ficar completo, né? Porque vai faltar ainda muita coisa para ser dito. Mas vamos lá. Eu quero deixar umas últimas curiosidades aqui, que é o seguinte. No fim das contas, o escavador ele conseguiu fugir. Então, assim, ainda temos um vilão para ser pego. O Zezé, nesse filme, ele apresenta diversos poderes. Diversos poderes. São muitos, são vários. Tem uma cena ali onde as crianças estão assistindo Johnny Quest. E por último tem a missão do Senhor e da Senhora Incrível, onde eles param um trem desgovernado e você escolhe quem é o melhor. Ou se você acha que faltou falar alguma coisa, comenta aí que pode virar um tema para vídeo, entendeu? E valeu muito a pena o tempo investido nesse filme. E agora vamos falar sobre as mensagens desse filme. Vocês perceberam que Os Incríveis são uma analogia para uma família tradicional? Por exemplo, temos o pai, que ele precisa ser corajoso e forte, a mãe, que precisa se desdobrar, ser elástica e cuidar dos filhos, cuidar da casa, ainda ter um trabalho. Tem a adolescente, que quer sua privacidade, vivenciar coisas da sua vida e se descobrir de maneira geral. Tem a criança, que é hiperativa e com toda a sua energia juvenil. E tem o bebê, que tem todo o potencial do universo. A mensagem que esse filme passa, ela é passada de várias formas e são várias mensagens, não é uma única mensagem, mas algumas que a gente pode tirar dali. Não fique refém das telas, sempre tenha um momento ali para se desconectar e realmente viver sua vida, aproveitar os momentos off, porque né, a gente tem que ter um momento ali off, entendeu? Não é tipo 100% da vida no online, que a gente perde muito de uma experiência que pode ser muito bacana. Trocar uma ideia com a galera que está ao nosso redor e tudo mais. Tem também a mensagem de, pô, você não precisa fazer tudo sozinho, você está numa família, você tem pessoas com quem você pode contar e que você não só pode, mas deve contar com elas, não só com familiares, mas também com amigos. O Senhor Incrível não contou só com a esposa dele, porque a esposa dele precisava dele, então a esposa dele precisava dele em casa cuidando dos filhos, mas ele não estava conseguindo fazer tudo sozinho. Logo ele pediu ajuda para seus conhecidos, para seus amigos. Então assim, essa mensagem ela ficou também muito bacana, muito marcante ali, entendeu? E tem outras mensagens também menores, como, por exemplo, aquele momento que o Beto tenta resolver a situação da Violeta, mas ele não tem um diálogo com ela, entendeu? Então, tipo assim, se ele tivesse combinado com ela, talvez tivesse sido um encontro diferente, entendeu? Se ele, entendeu? Comunicação é interessante também, é uma mensagem que é passada. E sobre Os Incríveis 3, não temos nenhuma informação, mas que tem ponta solta aí que a gente podia amarrar no filme 3, claro que tem. A gente podia ter o Zezé descobrindo seus poderes, descobrindo que é um super, que ele pode ser o maior super de todos os tempos. Tem o escavador que está aí ainda foragido, que a gente vai ter que pegar. Então assim, conteúdo para um filme 3, a gente tem. Conteúdo para fazer fanfic e tudo mais, a gente tem. A gente pode fabricar o nosso 3 tranquilamente. Não se esqueça de deixar o like se você achou interessante o vídeo, compartilhar se você tem amigos que gostam dos filmes da Pixar, até porque eu estou fazendo dos filmes da Pixar todos eles, tem a playlist, vai aparecer por aí. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, Lucão aqui, e até um próximo vídeo.